uma coisa quando ele falou ali que eu achei interessante que ele falou, mas também fugiu. Ah, tá falando de obediência, né? Eu falei, para nós casados é fácil, a gente obedece em casa, obedecer a Jesus, qual é a dificuldade que tem? Para quem já obedece a mulher, obedecer Jesus a fichinha. Quando tu falou Jesus, manda, não pode mandar. Né? Quem pode obedece quem precisa, né? Quem precisa, exatamente. Chorar não é motivo de vergonha, é uma reação humana, natural, né? Vocês obedecem, cara? Houve uma época que dizia assim, homem não chora. Vocês obedecem, cara? Olá, irmãos da Igreja Batista Cristal, mais uma vez junto na nossa escola bíblica eletrônica, vamos assim chamar. Hoje com a lição 4, então, Jesus Cristo, Deus, né? A gente até vem evidenciando ele na lição 1, 2 e 3, Jesus Cristo, homem. Na 1 a gente falou, lição 1 a gente falou sobre os 3 estados dele, na 2 e 3 sobre Jesus Cristo humano, Jesus Cristo homem, e agora na lição 4, Jesus Cristo Deus, a evidência dos evangelhos. E para a gente que está estudando essa lição, vem uma sequência, agora nós vamos entrar no testemunho de que há uma grande dificuldade para muitos entenderem, é isso, que Jesus Cristo sendo homem, humano, ele era Deus também, ou ele em algum momento era homem e depois ele era Deus, virou homem e depois ele volta a ser Deus. Então a gente vai falar sobre isso nessa lição. É bem interessante, né, que é sempre muito confuso para a maioria das pessoas, para a maioria de nós, vamos dizer, né, e pensar que ele era totalmente humano e ele era totalmente divino, né? É 100%. difícil para a gente compatibilizar, né? E aí a gente tem várias doutrinas e formas de leitura do testemunho e da obra de Jesus, às vezes enfatizando ou um aspecto ou outro, né? Quando na verdade a gente precisa entender essa dinâmica de forma conjunta, né? E que de qualquer forma nós só podemos compreender essa realidade pela fé, né? Por mais que a gente tenha a ciência, os conhecimentos, a lógica, mas para compreender Jesus, Deus e homem ao mesmo tempo, somente pela fé de fato. Ao longo da história surgiu muitas doutrinas tentando entender e explicar de uma forma mais simples isso, mas ela sempre ia contra alguma linha teológica em algum momento. Eu entrava no docentismo, dizendo que Jesus era somente Deus e a forma humana era uma forma que ele utilizava. Alguns entravam em outras já negando, vamos dizer assim, a divindade por completo na pessoa de Jesus. E alguns acham ainda que se misturou, né? Ficou assim uma mistura de uma nova natureza. Mas Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele sempre continuou sendo Deus. Aí, essa forma que Deus habitou entre nós, o Verbo, quando surgiu como homem, ela está 100% unida. E a gente chama de união hipostática de Cristo, né? 100% unida. 100% Deus, 100% homem. E se ele não fosse homem por total, como a gente já falou nas outras lições, ele não poderia experimentar o que a gente experimenta e nem experimentar a morte, já que ele teria que morrer por nós. Mas sendo Deus, a gente sabe que ele é o Todo-Poderoso para isso. A lição, ela então trata em alguns tópicos e ela começa falando sobre o testemunho de João Batista, né? O profeta que veio, como ele mesmo disse, eu vim para endireitar os caminhos, eu vim para aplanar o caminho, para a chegada daquele que ele não era digno de calçar as sandálias. João Batista que testemunhou, dizendo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu acho isso interessantíssimo, porque ele não encobre. E se você for olhar no Velho Testamento, quando falava em sacrifícios, falava em encobrir pecados. O sacrifício era para esconder um pecado. E agora o Cordeiro, esse sacrifício, ele não esconde, ele não encobre, ele não coloca algo tapando. Ele limpa, ele tira o pecado do mundo. E esse é um dos testemunhos que eu acho principal de João Batista. Eu acho também muito interessante também que, assim como Cristo, né,
declara que ele é filho de Deus, João Batista tem uma clareza extremamente, né, ele é muito claro nessa convicção, nessa certeza de que ele sabia qual era o propósito dele, né, e ele identificou isso ao longo da vida dele, e toda essa parte que a gente vê nesse primeiro ponto é quando os seguidores de João Batista vão até ele questioná-lo, não, e esse Jesus de Nazaré, né, as coisas que ele tem feito, né, de certa forma, os seguidores de João Batista não estavam entendendo, né, aquilo que Jesus vinha fazendo, né, a obra que ele vinha desenvolvendo, mas João Batista tinha essa clareza, né, de que ele veio para preparar o caminho para o próprio Jesus Cristo mesmo, né. Ele chega a dizer que ele não é digno nem de desatar as sandálias, né? Olhando para a magnitude e também nessa perspectiva quem era de fato Jesus. Eu ainda quero frisar, ele apontou para Cristo como o Cordeiro de Deus, já mostrando, né, como o Velho Testamento é uma maquete, uma sombra das coisas que viriam a acontecer, desde lá de Abraão, quando Deus proveu o Cordeiro, né, para o lugar de Isaac. Então agora normalmente a gente vê Deus provendo um Cordeiro para o lugar de toda a humanidade. Quando o Cordeiro da Páscoa foi sacrificado, para o sangue do Cordeiro livrar os hebreus da morte, a gente vê o sangue de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que nos livra da morte também. Então, da morte eterna, quer dizer. Então, Jesus, ele é apontado como Cordeiro, eu vejo como um dos principais testemunhos de João Batista, mas principalmente porque João Batista, ao olhar para ele, fala o Deus unigênito que está no seio do Pai, ou seja, ele está identificando a divindade que viria neste, porque ele não era um homem magnífico, ele não era um homem extraordinário, um grande profeta, e eu acho, se não me engano, foi C.S. Lewis que disse que se Jesus fosse um grande filósofo, pregador de moral, um grande profeta ou professor de algum tipo de ensino, e não fosse Deus, ele não poderia ter crédito nenhum, porque ele se dizia Deus. Em vários momentos ele testemunhou dizendo que ele era Deus. Então, ou ele era um mentiroso e a gente não pode escutar o que ele fala, ou ele está falando a verdade e nós temos que dar total crédito ao que ele fala. Então, pegando o testemunho de João Batista a respeito de Cristo, ele vai nos dizer né, podemos identificar 5 aspectos aqui, né? João Batista afirma, né, quando ele olha para Cristo, ele entende que Cristo é o Deus eterno, né, quando ele diz já existia antes de mim, que ele é o unigênito, né, o Deus unigênito que está no seio do Pai, e a gente já tinha conversado um pouquinho sobre isso anteriormente, né, que ele é unigênito, né, por ser, e depois ele se torna ele é o primogênito, né, o primeiro de toda uma família, né. Deus é excelso, pleno e gracioso, então novamente ele reconhece aqui a divindade de Cristo e entende como Senhor, né, e perdoador também, né, como eu tinha comentado em relação a ele ser Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse é o testemunho de João Batista a respeito de Cristo, né, reconhecendo que ele é o próprio Deus. A pré-existência que a gente já falou, que ele falou, já existia antes de mim porque ele já era eterno, né? Não, apesar de fisiologicamente ter nascido depois de João Batista, ele já era Deus antes, e isso João Batista reconhece. O fato também de ele reconhecer que ele era um Deus unigênito é que não existem 2 deuses, né? Duas genias de Deus, existe uma só, é um único Deus. E ele vê em Jesus esse Deus unigênito. Eu também acho legal de falar que ele era um Deus que perdoava, e até ele falava isso, ele tinha a ousadia de dizer que perdoava pecado. E quem era Jesus para perdoar pecado, senão Deus? Segundo ponto, né? Testemunho da ressurreição, e aqui entre parênteses, evidência, ou seja, a evidência que realmente Jesus, a gente fala do Jesus histórico todo mundo não nega, até porque a história hoje é dividida entre nosso calendário, entre antes e depois de Cristo, mas há muita controvérsia sobre a ressurreição de Jesus, e há um testemunho grande aqui na palavra sobre ele ter ressuscitado. Alguns discordam, acham que foi invenção, alguns acham que foi forjado,
mas de qualquer maneira há aqui um testemunho bíblico sobre a ressurreição de Jesus, mostrando que ele venceu a morte e sendo ele Deus para assim fazer. Com certeza, né? E uma das questões que se refere a isso é que o corpo de Cristo, né, não foi encontrado, né? Então, de certa forma, né, com certeza uma evidência, né, de que, enfim, ele ressuscitou também. E as várias aparições, né, que tem de Jesus ressurreto em diversos momentos que destacam justamente a sua ressurreição e a sua presença também ressurreto entre nós naquela época. O ponto que fala aqui que Jesus ele ressuscitou, ele não é que ele foi ressuscitado, ele se ressuscitou. Ele ressuscitou ele mesmo, foi ele quem ressuscitou sem ninguém lá ressuscitar ele. Ou seja, foi ele sendo Deus, tendo todo o poder, ele assim o fez. Diferente como outros, a qual o próprio Jesus foi lá e ordenou que ressuscitasse. Então, quem pode ressuscitar as pessoas e quem pode curar as pessoas e dar poder a outros, como ele disse para os apóstolos, vão e cure os enfermos, e assim aconteceu. Quem pode fazer isso senão o próprio Deus? Outra parte que mostra aqui é a autoridade reconhecida com adoração, e aí a gente vê que depois, mesmo depois de ele ter ressurgido, de até ter subido aos céus, ele apareceu novamente. O próprio Paulo teve um encontro com ele. A gente fala que para ser um apóstolo tem que ser uma testemunha ocular, tem que ver Jesus com os olhos. Paulo então teve um encontro com Jesus. Quem és tu? Ele: eu sou Cristo a quem tu persegue. Então naquele momento Paulo se dobrou perante Deus, porque ele reconheceu em Jesus que ele era Deus, além de ser o homem que nós estudamos. Ele, sem dúvida nenhuma, ele é Deus. A autoridade dele é divino. Vamos ao terceiro ponto, então. O testemunho ou declarações de João, o apóstolo. Que a gente pode frisar que Jesus era o Verbo, nesse momento em que ele era a palavra de Deus que se fez carne. Em João 1:1, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Destaques importantes apontando para Jesus como Deus. Muitas pessoas têm também essa dificuldade de identificar o momento onde eu posso dizer, onde eu posso destacar na Bíblia que revela Jesus como Deus, especificamente. Então é bom gravar esse versículo. A gente sabe que existem ensinamentos, por exemplo, testemunha de Jeová, é um ensinamento já de uma teologia muito antiga, que diz que Jesus não é Deus, é o contrário disso. Então, quando muitas vezes a gente precisa defender, ou pelo menos afirmar, né, onde está na Bíblia, João 1:1 é bem importante nesse momento, que revela de uma forma bem clara que Jesus, o Verbo, é Deus. Esse destaque eu acho que é bem importante, até mesmo em momentos de diálogo, para testemunhar o que a palavra fala de Jesus como Deus. Algumas coisas, né? O próprio escrito nos evangelhos, né, vai destacar bastante, né, os feitos e sinais de Jesus, né? Então, tudo aquilo que Jesus fez e os sinais que ele operou, eles são prova, né, mostram a divindade dele, né? A multiplicação dos pães, transformar a água em vinho, né? Ressuscitar Lázaro, né? Então, curar pessoas. Então, tantos e tantos sinais, né? E o livro de João, especificamente, né? Tem uma partezinha que ele diz, né? Se todos os sinais fossem escritos, não caberiam todos os livros do mundo, né? Então, o que ele está destacando aqui é que foram muitos, mas muitos, né? De forma que foi impossível registrar todos, né? E aí a gente tem os 4 evangelhos, né? E aí nos 4 evangelhos a gente vê a presença, né, de diferentes pessoas escrevendo os evangelhos e dando testemunho, né, atestando os mesmos acontecimentos, né? Então, que isso também é algo muito concreto que a gente tem sobre a veracidade, né? E um destaque importante nos sinais, milagres que revelavam a autoridade e a divindade de Jesus, é a confusão que se faz entendendo que os milagres que ele fez devem se reproduzir automaticamente em toda a cristandade, como se milagres fosse o fato mais importante da ação de Jesus. E os milagres não foram a ação mais importante, foram a revelação da sua divindade.
né? Foram milagres pontuais também, e não para serem multiplicados, assim como hoje a gente vê a perspectiva de um cristianismo a partir de milagres e milagres e milagres. E biblicamente eles foram assim determinados por Deus e em Jesus para mostrar a divindade de Jesus. É aquela fala que a gente diz, né? As pessoas querem um abençoador, né? Querem a bênção, mas não querem o abençoador, né? As pessoas buscam a bênção, mas não o abençoador, né? Então, Cristo é o mais importante, né? Porque é através dele que a gente tem salvação. O testemunho de João de mostrar que ele era o verbo que era Deus, estava com Deus, era Deus, e esse verbo que se fez carne e habitou entre nós, eu vejo aí uma das coisas não muito levada em consideração por muitos cristãos, é com relação inclusive à Bíblia, né? A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia para nós cristãos é a palavra de Deus inerrante, inspirada por Deus, é a própria palavra de Deus. Não o livro impresso, mas o que está escrito, né? Que a gente lê até mesmo numa mídia eletrônica. Então, esta palavra que chegou até nós é o próprio Jesus Cristo, é a palavra de Deus, o verbo de Deus que se fez carne. Eu gosto do versículo que diz que por intermédio dele todas as coisas foram feitas. Por ele, por meio dele e para ele. Ou seja, porque como que foi feito por meio de Jesus? Através da palavra de Deus. Deus falava, haja e acontecia. Então, por meio de Cristo, da palavra, do verbo, foram feitas todas as coisas. E para quem foi feito? Para ele, o nosso Rei, o nosso Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. Cristo Deus presente na criação, né? Participando de todo o processo, a trindade na criação, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Eu acho esse aspecto um dos aspectos mais importantes, assim, centrais, né, da fé, né? Da gente entender que o cerne é Cristo, né? Então, nessa questão, a Bíblia e a palavra, né? Então, muitas pessoas reduzem, né, simplesmente ao texto, à escritura, né? Mas Jesus Cristo diz, né? Na verdade, a própria Bíblia diz a respeito de Cristo, né? Que Ele é a palavra, né? Então, é o central. E todo o texto, né, bíblico, tanto no Antigo Testamento, o Antigo Testamento aponta para Cristo, né? E o Novo Testamento, a gente vê Cristo e aquilo que vem após ele também, né? Toda a expectativa. Então, se completa, né? E aí, Cristo sendo o elemento central de tudo isso. Eu acho extremamente importante para nós, enquanto cristãos, essa clareza, né? Eu penso muito naquele texto também que a letra mata, às vezes, né? Mas o Espírito vivifica, né? Então, quando a gente passa as coisas, quando a gente interpreta muitas das questões que acontecem na nossa vida sob esse prisma, isso dá uma outra dimensão, né? Da gente entender que o cerne é Cristo, né? Eu gosto muito daquele livro, né? Se nos faças o que Jesus faria. E o destaque nesse sentido, que tudo centraliza em Cristo. Mateus 28, 18 a 20, lá que tem a grande comissão, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Como centraliza em Cristo. No céu também, toda autoridade foi dada a Cristo. O poder dele como divindade, como Deus, no propósito de, em toda a ação dele, se resume também aquilo que você falou, Renata, a ação de Deus, o propósito de Deus, que revela em Cristo o amor de Deus também por nós e a salvação. Fazer um adendo, né? A letra, quando a Bíblia fala da letra mata, ela não fala da palavra, são coisas diferentes. A letra, nesse caso, é a lei, né? A lei mata. Sim, foi escrito a legislação que foi feita no tempo de Moisés, a letra veio para mostrar o pecado e o castigo. Então, a letra mata, mas Cristo até veio nos dar a interpretação correta, né, do que Deus, da vontade de Deus, e porque ele, sendo o próprio Deus, ficaria melhor de fazer isso. E eu gosto muito da outro testemunho que mostra, tem aqui, que Deus luz, porque hoje a gente não vê as coisas, né, a gente vê o reflexo que a luz bate nas coisas e assim a gente consegue enxergar. Então, quando a pessoa é cega, é porque ela não consegue absorver essa luz. Então, sem luz a gente não enxerga nada.
Sem luz a gente arrebenta o dedo na quina, fácil. Então eu preciso da luz para poder entender e ver as coisas. Sem Cristo a gente vive numa escuridão espiritual, a gente não enxerga realmente como são as coisas, porque a gente está sem luz para ver. Então precisamos dele, quando a gente se aproxima dele, as coisas parecem que começam a criar formas. Agora estou entendendo, agora eu consigo ver, agora eu consigo enxergar. É como Jó, né? Antes eu ouvia falar, agora os meus olhos veem. Nele tudo se concentra, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo se concentrando em Cristo. Deus e homem ao mesmo tempo. E o Salmo também fala, né? Lâmpada para Meus pés é a tua palavra, luz para meus caminhos. Também fazendo referência ao quando a gente vai viajar numa estrada de chão sem luz nenhuma, que a gente faz a luz baixa para enxergar os buracos e a luz alta para enxergar as curvas. Então eu tenho que iluminar onde eu vou pisar para não cair, né? E tenho que saber para onde eu vou lá na frente. Jesus é a palavra que é lâmpada dos meus pés e luz para o meu caminho, para que eu vá em toda a jornada. Amém. Indo para o finalmente desse nosso estudo, um dos aspectos importantes aqui na conclusão é que Jesus, como Deus, nós devemos a Ele toda a obediência. Como eu disse antes, toda a autoridade foi dada a Ele. Então a Ele também toda a obediência e consideração, porque tudo o que Ele diz porque Ele é Deus, é de Deus. E essa obediência pode parecer para muitas pessoas como algo ruim, né? Obedecer é difícil, mas é porque Cristo sabe o melhor para nós, né? E mesmo que a obediência nos custe, ela ainda é o caminho melhor, né? E isso, sobre a perspectiva espiritual, nos traz intimidade com Deus, nos traz a proximidade de Deus, nos traz exatamente essa conexão com Deus, que é justamente aquilo que Cristo veio para nos conceder, né? Nos tirar dessa escuridão espiritual, passa por estarmos centrados, né? Estarmos, né, verdadeiramente com a nossa vida alicerçada em Cristo, né? Então, e falando de obediência, em João 13, Jesus mesmo disse: vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Ou seja, Ele pode mandar. A Ele nós devemos toda a consideração e honra, porque Ele pode, porque Ele é Deus. E o que Ele manda, como tu tinhas falado, é para o nosso bem. Não o bem que a gente quer para nós, mas que Deus quer para nós. Então isso também tem a ver com ouvir a palavra e praticar, né? Praticar a palavra e obedecer a Jesus também, que é o processo todo que se conclui na direção de Deus. Engraçado que eu acho meio essa questão da obediência, né? Pelo menos acho que para mim, como a gente associa isso com algo que talvez seja penoso, porque a nossa vontade, enquanto, né, seres humanos, que fomos, né, tivemos a nossa natureza comprometida pelo pecado, às vezes a gente opta, né, pelo mal. Mas eu acho que é tão mais fácil entender essas questões de obediência quando a gente pensa nas nossas relações de pais e filhos, né? Quantas e quantas vezes eu falo para o meu filho, né, ou eu tento mostrar para ele o melhor caminho é que faça dessa forma que você vai ser bem sucedido. Ele acha extremamente penoso, né, e difícil fazer aquilo que eu estou apontando para ele. Mas eu tenho essa clareza de que por ali é o melhor, né? E Cristo faz a mesma com cada um de nós, né, na nossa caminhada cristã. Ele está tentando nos mostrar o caminho da vida, né? O caminho, né, da verdade, né? Ele é o caminho, a verdade, a vida, né? Então é difícil obedecer por causa da nossa natureza, mas é Ele mesmo que vem, né, também nos capacitar. Mas, e acrescentando o que vocês já falaram aqui, só uma coisa que falta acrescentar aqui é o amém. O amém, é isso aí. Amém. Tem que falar. Nós estudamos então a lição 4, né? Espero que você esteja estudando, né, a lição 4 durante a semana, e vamos rever ela, vamos degustar o que você tem, né, já que estamos aí em casa em resguardo, em isolamento social. Então você aproveita para estar estudando a lição, a Bíblia, tem todos os versículos, a referência aqui na revista, leia os versículos, anote na sua revista e já comece a estudar então a lição 5, né? Jesus Cristo, Deus, testemunho dos apóstolos.
E até uma próxima Escola Bíblica Eletrônica. Até a próxima. Até.